Essa é uma experiência cinematográfica, uma rádio-cinema. Nesse caminho, escutaremos sobre educação, sobre escola, comunidade, universidade, sobre estudos indígenas. Na primeira parte, estamos na comunidade Cabari, no Alto Rio Negro, Amazonas. Começaremos como um centro do mundo, irradiando conhecimento. Mas este centro é o encontro, a fronteira. Não a fronteira que separa. A fronteira é uma poética da relação. E essa poética da relação, enquanto um lugar de vivência, com seu ritmo. Na comunidade Cabari, na terra indígena Médio Rio Negro 2, pela Escola Indígena Cabari, com voz de Antônio Fernandes Góes Neto, estaremos nas cenas desta escola com as pessoas da comunidade, as crianças, os pais, as mães, os mais velhos, em um movimento em que o passado aponta ao futuro. Qualquer inovação se baseia no passado que a nova geração conhece. Exemplos disso são os povos que resgatam a tradição antiga, revalorizando-a, aproximando-se ainda mais do bem viver e do viver bem, de práticas originais e sustentáveis, sem deixar de usar tecnologias atuais e modernas. É a partir desta reflexão do livro Bem Viver e Viver Bem, segundo o povo Baniwa, do Noroeste Amazônico Brasileiro, de André Fernando Baniwa, que tentamos nos guiar para responder as seguintes questões. De onde vem o conhecimento? De onde vem o que sabemos? Das bibliotecas, da internet? Ou também pode vir da floresta, dos mais velhos, ou ainda dos ancestrais que um dia já habitaram esse nosso mundo? Essas são perguntas que surgem quando pensamos sobre as escolas. Para responder essas perguntas, precisamos esclarecer que existe uma diferença muito grande entre o que aprendemos dentro e fora das escolas e universidades. No caso dos povos indígenas do Brasil, trata-se de uma diferença entre o que se chama de educação indígena e o que se chama de educação escolar indígena. A primeira seria a educação, ou um conjunto de saberes passado principalmente pelas tradições orais e visuais entre as diferentes gerações de famílias indígenas. A segunda já depende necessariamente de uma escolarização própria das comunidades. É então importante que compreendamos que não existe um único modo ou um modo correto de escola indígena. A escola depende das decisões e necessidades da comunidade. Em geral, umas comunidades vão priorizar a valorização ou revitalizar saberes ancestrais, enquanto que outras não vão priorizar isso num primeiro momento. E esse encontro entre o tradicional e o moderno, entre a educação indígena e a escolarização, foi muito produtivo para o desenvolvimento e a incorporação de vários conhecimentos de modo intercultural. Exemplo deles é o caso das etnociências, como por exemplo a etnolinguística, a etnobotânica, a etnomatemática e muitas outras mais. Essas investigações das etnociências são uma importante transição muito necessária para o protagonismo indígena, que tem crescido nas últimas décadas. Assim, passou-se a valorizar ainda mais as categorias nativas dos povos originários
em suas descrições, explicações, elaborações de projetos próprios sobre o seu próprio território e sobre os seus próprios saberes. Isso tem feito com que as escolas rurais e indígenas criem suas próprias escolas baseadas em seu próprio calendário, por exemplo, em seu próprio território. Então, essa mudança nas fontes de conhecimento pode ser considerada inovadora, se comparada à lógica das escolas proibitivas, fundadas principalmente por missionários, em alianças com governos portugueses e brasileiros ao longo da história do nosso país. Então, a historicidade de cada povo, de cada bairro, de cada comunidade, ou às vezes até mesmo de cada família, pode ser uma chave para mudanças, para superações e para inovações no cotidiano escolar, nos usos dos recursos materiais, tecnológicos e também no aproveitamento de diferentes fontes de saber. Portanto, as etnografias de escolas, por exemplo, levam em conta trajetórias de pessoas, a historicidade dessas pessoas, a historicidade de uma comunidade escolar, e assim nós temos uma verdadeira suspensão de qualquer definição ou afirmação prévia sobre escola, sobre conhecimento, sobre escrita e assim por diante. Cabe então a cada comunidade escolar, indígena ou não, pensar a seguinte questão: qual caminho seguir? E essa é uma decisão que não se toma sozinho. O caminho a ser trilhado é uma decisão coletiva. Então, existem pessoas que podem nos dizer que você que está nos ouvindo não está sozinho nessa caminhada. Os mais velhos são, então, uma importante fonte de conhecimento e, para que isso se estabeleça, a comunicação se torna uma chave para a educação, dentro e fora das escolas. Então, quando pensamos no futuro, levamos também em conta nossos ancestrais, nosso passado e a comunicação entre diferentes saberes transmitidos por diferentes gerações. Para propor uma alternativa à ideia única de futuro, centrada somente na aceleração do desenvolvimento, passou a ser difundido o Suma Causai, que vem da língua quechua e foi traduzido para a língua espanhola como El Buen Vivir, ou o bem viver em língua portuguesa, que passou a ser usado pelo povo banil na Amazônia brasileira, como no caso do livro de André Fernando Banil, citado no início, e também por muitos outros povos indígenas do Brasil. Os Guarani-Mbiá, por exemplo, optaram por traduzir o termo na sua própria língua, Tecó-Porã. O bem viver é então uma base para a elaboração de planos de futuro que respeitem os direitos dos humanos e os direitos também da natureza. A reescrita da Constituição do Equador e a sua consequente aprovação no ano de 2008, com o reconhecimento dos direitos da natureza e com o Plano Nacional para o Bem Viver, estabelecido entre 2009 e 2013, foi um grande marco para a divulgação do bem viver na América Latina. Assim como os povos originários detêm direitos de seguir existindo, os rios, as florestas, mananciais e demais recursos naturais também possuem direitos de se manter vivos. Então, se manter vivo em sustentabilidade é, nesses termos, justamente o desafio de se manter uma relação de respeito entre as partes envolvidas, ou seja, relações de respeito entre indígenas e não indígenas, relações de respeito entre seres humanos e natureza, e assim por diante. Então, a partir do bem viver, a pergunta se aperfeiçoa, e ela fica da seguinte forma: se essas relações de respeito guiarem nosso futuro daqui para frente, teremos um futuro melhor? Teremos um futuro mais digno?
Outro ponto muito importante é que esse conceito de bem viver também foi pensado como uma forma de ruptura de paradigma, ou seja, como uma forma de mudança gradual da mentalidade cotidiana de toda uma população educada em princípios até então colonialistas, mesmo após a independência de muitos países no mundo. Então, nem as comunidades indígenas, nem as comunidades das periferias urbanas da América Latina são, dentro dessa visão, obrigadas a terem soluções para os problemas que elas não criaram, como no caso dos grandes problemas socioambientais que a humanidade tem enfrentado desde fins do século XIX. É preciso então pensar e experimentar muitas ações conjuntas, com participação ampla das pessoas, na tentativa de superar justamente esse paradigma colonialista e extrativista dos recursos humanos e naturais. Então, comunicar os pensamentos, gerar debates de ideias entre pessoas que são de diferentes origens, que possuem diferentes saberes, acaba sendo uma ação muito importante da educação para propor ações futuras para o mundo em que vivemos. Ou seja, essa ação comunicativa vem a ser uma função decisiva da educação para os próximos séculos. Você está assistindo Voz Indígena, uma experiência cinematográfica. Nesse caminho, ritmo é sopro da vida, semente e sopro da vida. Sobre esse conhecimento ancestral para a manutenção e reprodução da vida, iremos aprender com a experiência de Daniela Soledade, que nos traz, pelo teatro de papel, uma história maravilhosa. Assim, nessa parte do programa, vamos ver esse trabalho de Daniela Soledade em teatro de papel com a história de Win Dan e o Sopro da Vida, escrito por Camus Dan Wapchana. O Sopro da Vida, de Camus Dan Wapchana. Essa é uma história Wapchana, um povo que é do norte do país. O Indan
É um pequeno curumim. Ele tem os olhos puxados, os cabelos lisinhos e a pele morena. Ele vive com sua família, seus parentes, no Planalto Central, no meio do cerrado. O Indan gosta muito de brincar. Às vezes ele brinca sozinho, às vezes com seus irmãos. Um dia, enquanto estava brincando, o Indan encontrou uma coisa que ele nunca tinha visto antes. O que é isso? Saiu perguntando a todas as pessoas. O que é isso? Mas ninguém lhe respondeu. Apenas a sua irmã, o Ionari, a única menina, foi quem disse ao Indan: ora, isso é uma semente. E o que é uma semente? Elas caem das árvores, disse o Ionari. São como bebês. O Indan ficou fascinado com aquela ideia e saiu correndo e dizendo: eu encontrei bebês! Eu encontrei bebês! Então o Indan começou a juntar todas as sementes que podia. Ele juntava e guardava para brincar depois com as sementes bebês. De tempos em tempos, vinham até lá, aquele lugar, alguns pajés que tinham coisas a resolver na cidade ou simplesmente para cuidar das pessoas. O Indan observava os pajés. Eles sopravam as pessoas e faziam gestos como se tirassem alguma coisa delas. O Indan perguntou à sua mãe por que os pajés sopravam. Mas sua mãe estava ocupada, plantando. Então ele perguntou para o pai. E o pai disse: os pajés são como os médicos na cidade. Eles estão cuidando das pessoas. E eles precisam soprar? Perguntou o Indan. É que o sopro leva as doenças para longe, respondeu seu pai. Um dia, o Indan estava brincando junto com sua família que estava plantando. Escutou o pai falando: essas sementes aqui não servem mais para plantar. Estão doentes. Então o pequeno Indan pegou as sementes e começou a soprar. Seu pai achou curioso e perguntou o que ele estava fazendo. E ele disse: ora, eu estou curando as sementes. O Indan soprou e soprou. E ficou esperando até o dia seguinte. Seu pai achou curioso, mas ele sabia que aquelas sementes não prestavam mais para plantar. Então, no dia seguinte, o Indan foi observar as sementes que ele tinha soprado. Ora, por que as sementes não estão curadas? E o seu pai disse: talvez você precise praticar mais, como os pajés. Percebendo o interesse do menino, a sua mãe perguntou: você gostaria de aprender a soprar? E ele deu um pulo de alegria. Mas é claro que sim. Mas quem vai me ensinar? A mãe de Indan disse: da próxima vez que o pajé vier até aqui, você presta bastante atenção como é que ele sopra. Então o Indan esperou por dias e dias. Um dia, sem motivo aparente, ele estava brincando quando de repente saiu correndo. Era o pajé que chegava ali pela lateral.
Então, o pequeno Indan saudou o homem velho, do jeito Wapixana de saudar. E ele disse: Caimen, Pigari. Caimen, respondeu o pajé. E o pequeno Indan foi logo dizendo: Eu estava esperando o senhor há muito tempo. Eu preciso muito aprender a soprar. E o pajé perguntou: E por que você quer aprender a soprar? Ora, porque eu preciso salvar as sementes. Então, o pajé começou a contar uma história ao Indan. Contou que quando ele era criança, as sementes eram cultuadas pelo povo. Todas as sementes que eram colhidas e os frutos sempre obedeciam um ritual em agradecimento ao grande espírito. O Indan ficou fascinado com as histórias, e o pajé prometeu que toda vez que voltasse lá, lhe contaria mais histórias. E assim, cada vez que ele voltava, contava novas histórias ao Indan. E foi assim que o pequeno curumim aprendeu que algumas sementes vêm do céu, lá das estrelas, algumas sementes vieram da terra, algumas sementes são filhas das águas. O pajé também deu algumas funções para o Indan. Ele disse: junte todas as sementes que você puder num lugar seco e limpo. E assim o Indan fez. Juntou um monte de sementes num lugar abrigado dos bichinhos que comem sementes. Guardou tudo bem direitinho. E continuou tendo suas aulas com o pajé. Um dia a família de Indan estava plantando e o menino corrigiu o pai, dizendo: Não, pai, essas sementes aqui você coloca com essa parte para cima. Aqui é a cabeça da plantinha, onde vai nascer o broto. O pai achou curioso, mas estranho. Ele perguntou se o pajé tinha vindo por esses tempos, lá na aldeia. Mas as pessoas disseram que não. Então seu pai ficou com aquilo na cabeça. Seu pai ainda não sabia. Talvez nem o pequeno Indan ainda soubesse. Mas dentro dele já começava a brotar a semente de um sábio pajé. O sopro da vida. Acabamos de escutar sobre conhecimentos indígenas. Nós estamos nos caminhos da Ameríndia e agora, nesse programa, nós vamos para o último bloco, onde estará conosco Tutu Samã Puri. Ele novamente traz boas notícias sobre a experiência milenar do povo Puri na Serra da Mantiqueira e também os estudos indígenas nos encontros da aldeia Maracanã, na capital do Rio de Janeiro. É um prazer voltar ao programa para falar um pouco sobre o meu povo Puri. E hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coletividades e comunidades Puri. Na área rural de Minas Gerais, tem comunidade Puri em território de ocupação tradicional da nossa etnia. Elas se organizam em associações que lutam pela terra e também por outros direitos, como a educação. A Associação de Agricultores Familiares de Araponga surgiu na década de 80 do século XX e foi responsável pelo assentamento de mais ou menos 200 famílias em pequenas propriedades rurais. Isso é o que eles chamam de conquista de terra em conjunto.
que é uma estratégia que envolve a geração de um fundo coletivo para a compra de terra, que depois das famílias assentadas, estabilizadas economicamente, se amplia com a inclusão de outras famílias que reúnem fundos e adquirem mais terras, né? Essa estratégia, ela tornou possível que as famílias pudessem permanecer no território de ocupação tradicional. Essa associação também foi responsável pela criação da EFA Puris, que é a Escola Família Agrícola Puris, que é uma instituição de ensino médio técnico, onde os conhecimentos Puri no trato com a terra e o meio ambiente são combinados com técnicas modernas de agroecologia e manejo sustentável dos recursos naturais. Em Barbacena, a comunidade Puri de Padre Brito é reconhecida pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena como patrimônio cultural imaterial. Lá, a prefeitura colocou no calendário oficial dela o Festival da Cultura Indígena Puri, que é organizado pela Associação Regional dos Remanescentes de Índios Puri e Padre Brito. A escola que atende as crianças em Padre Brito ainda é uma escola convencional, quer dizer, não indígena, e onde teve a iniciativa de uma professora que botou para as crianças terem um primeiro contato com a língua Puri através do aprendizado do canto Robuguri. No ambiente urbano, tem coletividades Puri estruturadas em movimentos. No estado do Rio de Janeiro, esses movimentos se originaram do contato dos Puris com a aldeia Maracanã, que é uma aldeia pluriétnica em contexto urbano que fica no bairro do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Ela se formou no ano de 2006, com um grupo de indígenas de mais ou menos 16 etnias diferentes. Eles ocuparam um imóvel que tem toda uma história ligada aos povos indígenas e ao indigenismo, que foi lá a primeira sede do antigo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, em 1910, e mais tarde esse imóvel abrigou o Museu do Índio até 1978, quando ele foi transferido para a atual sede dele, que é em Botafogo. Desde aquela época, o espaço estava abandonado e em 2006 ele foi ocupado e rebatizado como Instituto Tamoio dos Povos Originários, que resultou na aldeia Maracanã. Aquele lugar se tornou um espaço de visibilidade da presença indígena na cidade, de valorização das culturas originárias e também de acolhimento aos indígenas de passagem pela cidade do Rio de Janeiro. A ocupação daquele espaço teve a motivação de defender o valor histórico dele e lutar para que ele tivesse uma destinação voltada aos saberes das culturas indígenas, que é algo que é condizente com a própria documentação referente a ele. A aldeia Maracanã sofreu uma primeira ação de despejo no ano de 2013. O governo do estado do Rio de Janeiro justificou isso como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2014. Foi uma ação violenta que teve uma repercussão internacional. Nos anos seguintes, outras ações dessa natureza tentaram expulsar os indígenas do espaço, mas a aldeia segue resistindo até hoje, realizando atividades interculturais com a sociedade não indígena, como vivências, oficinas, palestras sobre culturas indígenas, línguas originárias, território, direitos e políticas indigenistas. A formação de uma coletividade Puri na aldeia Maracanã começou quando Dauá Puri veio morar lá por volta de 2009. Graças a essa grande visibilidade da aldeia Maracanã, os Puri dispersos por vários estados brasileiros, eles vão tomando conhecimento da presença da etnia na aldeia e vão buscando ela e estabelecendo uma vivência coletiva no território desde então. Na nossa época, a Maracanã é a primeira aldeia que nós temos notícia que os Puri puderam considerar sua, devido a esse caráter pluriétnico dela.
I home. Man omita hai tu tak. Anse hom baitina ta boa se dait lamun. Makinat mantifahata I home. Joy heroi majote hong tu taksate yunyung fahata ka yunyung bue de hong anse hong ta he anta tribai broche. Este foi o programa Voz Indígena, experimentando com o cinema. O programa é uma produção do Laboratório Leetra. Conheça mais em leetra.ufscar.br. Agradecemos a parceria da Secretaria-Geral de Educação à Distância, além do apoio da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Também agradecemos pelas ricas contribuições de todas e todos que participaram da elaboração desse episódio. Gratos também pela sua audiência, esperamos você no próximo programa para seguirmos nossa viagem pelos caminhos da Ameríndia. Até lá!